Porangatu. Você está pensando que eu não consegui comunicar um cumprimento para vocês? Não, realmente eu falei hoje em uma língua indígena, o Tupi-Guarani, uma das, né? Porque nós sabemos que existem muitas línguas indígenas. E esse cumprimento Porangatu significa tudo de belo e maravilhoso para vocês. E realmente esse é o nosso desejo, que vocês estejam bem e que estejam se cuidando. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os povos indígenas. Então vocês sabem, eu sou a professora Valéria, já estive aqui em outros momentos conversando sobre isso. E já estava até com saudades desse momento de vir aqui mesmo à distância compartilhar um pouquinho com vocês das aprendizagens que nós temos feito. Estou mostrando para vocês uma imagem, uma foto aérea do Parque do Xingu. É um parque, gente, imenso, que foi delimitado em 1961. E ele ocupa mais de 5 cidades. Aqui na próxima tela está mostrando aqui no Brasil onde fica, no estado do Mato Grosso. Então os povos do Mato Grosso e os povos do Paraná têm bastante comunicação por essa ida e vinda, né? E até os povos que tem aqui no Paraná, os Guaranis, também se encontram nesse parque. Não são do mesmo tronco, mas existe também os povos Guaranis lá no Parque Xingu. Nessa próxima imagem, nós estamos vendo a localização do parque dentro do estado, certo? Dentro do estado do Mato Grosso. O que nós podemos falar sobre esses povos? Que eles têm muitas características comuns e muitas também características diferentes, né? Algumas celebrações eles fazem juntas, outras celebrações eles fazem separados. Moram 16 povos lá. O que significa isso? Que são 16 grupos indígenas nesse espaço. E por que é importante nós termos um espaço delimitado para os povos indígenas? Para preservar a sua cultura, para preservar o seu modo de viver e até mesmo a língua e os rituais que eles produzem. Vamos então agora encontrar alguns desses povos na próxima tela? Olha só, então vamos dar um tempinho para vocês localizarem ali. Já deixei até meio em negrito porque são palavras que a gente não costuma falar, então elas são realmente diferentes. O primeiro vocês conseguem localizar? Trumai. Ai, que bacana. Conseguiram localizar esse? Agora eu vou falar um outro povo que mora lá. Caiabi. Conseguiram localizar? Legal, parabéns. E agora o Suiá. Vocês conseguem localizar? Suiá, como nós falamos mesmo. E por fim, os Ikpeng também moram lá. Esse é um pouquinho, as letrinhas um pouquinho diferentes para a gente localizar. Ele tem K, tô dando uma pista. Ikpeng. Conseguiram localizar? Muito bem, então eu trouxe aqui só alguns povos e gostaria que vocês olhassem agora esse nosso tecido aqui. Aqui tem muitos povos, mas não todos, porque se nós fôssemos fazer realmente um pano com todos os povos, nós precisaríamos de 10 desses para compor o nome de todos os povos que existem indígenas no Brasil, ok? Para contribuir com essa nossa conversa, vou chamar na tela as nossas colegas que vão trazer também algumas curiosidades para nós. Falando sobre o Parque Indígena do Xingu, essa divisão, né, do Alto, do Médio e do Baixo Xingu. Nesse território, nesse espaço, tem uma variedade muito grande de povos, né? E temos que sempre pensar que tem uma variedade linguística também, né? O que eles têm em comum é um modo de vida, né? E a visão de mundo bem parecida, bem similar que eles têm. E mesmo com essas sendo parecidas alguns aspectos, esses grupos fazem questão de cultivar, né, e dar continuidade para a sua identidade e celebrando sempre as suas diferenças, respeitando e celebrando. Esses grupos que habitam o parque possuem uma história muito diferente de contato com a sociedade não indígena de outros grupos da maioria do Brasil. Ali no Xingu, nessa região do Xingu, quem mediou
o contato entre desses povos foi um etnólogo. Etnólogo é a pessoa que estuda, né, ou é uma ciência mesmo que estuda os fatos e os documentos das culturas e das civilizações. Então, e além dele, também a Fundação Brasil Central foi quem esteve sempre mediando esses contatos, representado lá pelos irmãos Vilas Boas, que fizeram o conhecimento desse território, desses grupos. Já na maioria dos outros povos, dos indígenas, a intervenção foi feita pelos bandeirantes, pelos fazendeiros, pelos garimpeiros e também os missionários. No caso do Alto Xingu, muito antes já desse contato, eles desenvolveram um complexo muito forte por meio dos rituais, criando um vínculo muito grande. E isso dificultou, né, que as outras culturas, o universo dos brancos, se infiltrasse, né? Então, eles se organizam numa rede muito forte, eles têm umas trocas que são especializadas, as trocas para a organização, né, desses grupos. Também acontecem os casamentos interétnicos e rituais entre os interaldeões dos grupos. E temos mais informações importantes para vocês. Entre 1400 e 1600 já existiam, lembrando que estamos falando sobre a região demarcada como Parque Nacional do Xingu, lá já existiam grandes aldeias circulares, características dos ancestrais dos atuais Aruaque, uma das etnias que viveu nessa região. Como também há registros de uma outra população de cultura diferente dos ancestrais Aruaque, reconhecida como sendo ancestrais da atual etnia Caribe. Somente no período entre 1600 e 1700 que esses grupos sentem os efeitos da presença europeia na região, terminando com o enfrentamento direto entre bandeirantes e indígenas. Nesse mesmo período, entre 1600 e 1700, há registros da chegada dos Tupi, que são ancestrais dos Camaiurá e dos Aueti. Os massacres realizados pelos bandeirantes continuam até o período de 1884, em que os brancos devolveram alguns indígenas aprisionados, quando Carl von den Stein chega com sua expedição. Esse período é marcado pela chegada dos Trumaí e os Bacairi, na mesma região chamada como Alto Xingu. E mais distante dessa região, também nessa mesma época, já estavam os povos Suyá e os Iquipeng. E o que mais podemos falar sobre essa região, Valéria? Então, nós que somos mais influenciados por outras culturas e não pela cultura indígena, nós temos uma percepção do tempo que dá a impressão que nós estamos sempre atrasados, né? Ou atrasado para o serviço, ou atrasado para fazer o almoço. Nós estamos sempre correndo, parece que até contra o tempo, né? Tem até um ditado que diz que tempo é dinheiro. Mas para os povos indígenas, não é essa a concepção de tempo que eles têm. Então, existe um povo que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, os Amondauá. É diferente mesmo, gente. Nós não estamos acostumados com esses nomes, por isso que eu coloquei na tela para vocês acompanharem. Esses povos, até o nome das crianças que nascem, eles contam diferente. Então, eu, desde que nasci, sou Valéria. Você aí é João, Maria, Patrícia. E para os povos, não. A criança nasce, recebe um nome e depois, quando ela vai crescendo, e para contar essa passagem de tempo, ela vai assumindo outro nome. E quando nasce o seu irmão mais novinho, lá o bebezinho da família, então do grupo, aí ela vai receber aquele
irmão, aquele nome que ela tinha antes. Então vamos imaginar que eu, Valéria, quando eu completo ali mais ou menos uns 7, 8 anos, nasce um bebê lá na minha família. Qual vai ser o nome que esse irmão receberia? Ele recebe o nome de Valéria e eu assumo um outro nome. Quando eu vou me tornando mais adulto, eu vou receber um segundo nome, e alguns grupos recebem até 3 nomes. Eles não contam por idade, então não existe aquela coisa assim, vou ficar com vergonha de falar que eu tenho 43. Não, para esse povo indígena não é assim. É o nome que aquela pessoa vai recebendo, vai contando quanto tempo ela está aqui. Então eu achei isso assim muito bacana e bem diferente da maneira como nós estamos vivendo hoje, né? Fico imaginando nascer alguém lá em casa e receber o nome de Valéria e eu trocar o meu nome. Imagine você aí trocar o seu, como seria, né? Então, quanto mais experiência eu tenho, mais nomes eu vou trocando. Então, não se conta pela idade, e sim pelas experiências. Para outros povos, está ligado à agricultura, ao plantio, à colheita. E alguns povos também não têm nem dias da semana, nem meses. Eles vão contando, observando se está calor, se está frio. E alguns povos contavam até 10 no início, e desses 10 eles tiravam o nome dos dias da semana e a contagem do tempo. Interessante isso, né? Eu acho que nós temos muito a aprender com esses povos, porque a gente vive em função de um tempo que a gente nem consegue medir, não consegue se apropriar dele adequadamente. E sobre isso, e sobre essas culturas, as nossas amigas vão colaborar mais um pouco conosco hoje. Olá, eu sou a professora Joquebede e hoje eu vim participar desse momento junto com as colegas Tessie e Luizene. Esse assunto indígenas é um assunto que me interessa muito. Até bem pouco tempo, eles não recebiam a devida consideração e respeito por tudo o que eles são, por tudo o que eles representam. E longe de serem atrasados, selvagens, na verdade, eles sempre foram muito avançados em diversos aspectos. Jo, realmente essa atividade relacionada à natureza, né, agricultura, é uma das produções mais importantes, né? E além dela, o que ocorre no parque, né, e a cultura indígena traz muito a pesca, né? O peixe, que é uma das principais fontes de proteína animal. Essa pesca ela é realizada entre os membros da família, de um núcleo da família. Enquanto lá o peixe faz parte dessa dieta de todo dia, né? Tem a fase em que tem uma escassez, né? Então, ela é compensada com os outros alimentos, com alimentação mais variada, como milho, mamão, abóbora, melancia, e entre outros alimentos, né? A caça também de algumas aves, de alguns pequenos animais, também é utilizada. O artesanato também representa uma importante alternativa para a economia dos indígenas. E o comércio é realizado fora do Xingu. Uma preocupação muito grande a geração de renda, mas sempre pensando na sustentabilidade ambiental. E grande parte desses materiais utilizados no artesanato é de origem nativa. A madeira, a fibra de buriti, o algodão, todos esses materiais. E alguns industrializados também, né? Como as contas das miçangas, fios de lã, fios de algodão, lata, prego, corante, são vários elementos também que são usados para fazer as composições do artesanato. Bem, eu vou trazer algumas outras informações também a respeito desses povos. Essas etnias do Alto Xingu, elas não entendem religião como nós, por exemplo, entendemos. Elas se orientam a partir da oralidade ancestral, o que os chamados mais velhos contam a partir de mitos. Esses mitos não podem ser entendidos como lendas.
Os mitos são compreendidos como eventos originários que orientam e justificam o presente a partir do passado. Para esses grupos, o mundo é povoado de seres imortais, que contam a origem do mundo. O mito existe como referência dos tempos vividos desde os primeiros seres e orientam os cerimoniais, as relações entre os seres vivos e não vivos, como o vento, a chuva, o sol, a lua. Então, os povos indígenas, eles também têm uma maneira própria de marcar, de contar a passagem do tempo. Para alguns desses povos, a passagem do tempo está relacionada à agricultura e aos fenômenos naturais, como a chuva e o frio. Outro exemplo muito legal, muito bom de povo lá são os Iquipeng. Os Iquipeng não fazem parte do grupo denominado lá que mora no Alto Xingu. Eles vivem distante, é dentro do parque, mas é longe do Alto Xingu. Foi com os Iquipeng que surgiu o movimento das mulheres guardiãs de sementes, que eu falei lá na outra aula. Essas mulheres, preocupadas com a devastação das matas, criaram esse grupo que todos os dias pela manhã saem, pegam as crianças, inclusive vão juntos, saem e vão coletar sementes nativas para depois plantar em áreas desmatadas. Elas deram o nome para esse grupo de Iarangue. Iarangue é o nome da formiga cortadeira na língua deles. Por que elas deram esse nome? Porque elas trabalham juntas, assim como as formigas cortadeiras, elas trabalham juntas em prol do bem de tudo, do bem de todos. Afinal, cuidar da natureza é preservar vidas. Quantas informações interessantes, né? Vocês sabiam tudo isso? Nem eu. Quanto mais nós estudamos sobre os povos indígenas, daria para ficar aqui conversando um ano sobre isso e esse assunto não esgotaria. Então, sempre a gente pode aprender algo novo, né? E dando continuidade, nós trouxemos hoje um texto para vocês em Guarani. Vocês lembram que no início da aula eu fiz uma saudação em Guarani para vocês? Então tá, vamos dar uma olhadinha então nesse texto e prestem atenção, porque nós vamos ouvir também, porque para os indígenas a língua falada ela tem tanto ou até mais importância do que a língua escrita. Eu trouxe de 3 formas, na versão em português para nós entendermos, em Guarani escrito, e agora nós vamos ouvir a leitura desse texto. Korubutu Shariqueda Epeti lugar de Quamante. Yandevo Iha Eperu, Peru, Osudua Miriore, Mar Halago Quera. Yandevo Iha é uma planta, o Cacoava, Havumi, Anivaquera Vei. Oiko, Yanderegui, Jaiporava. Icatu, Nhanemangueira, terá Jijucava. Tecove, terá Nimanoma. O Pevare, já seguisermo Jaicove, Tecove, Nhangarecô, Coa, Baile. Então, essa é uma possibilidade, né? Lembrando que existem várias línguas escritas e faladas. Então, algumas são bem semelhantes, outras bem diferentes. A acentuação também chama a nossa atenção, porque não é da mesma maneira que nós temos a regra de acentuação. Nós trouxemos também hoje, para colaborar com vocês e para vocês conhecerem, o Raoni. E ele é um líder indígena lá do Xingu. Lembra que eu falei sobre a demarcação do parque? Quando ele estava presente nessa conversa, nessa ajuda ali para a constituição desse espaço. Ele tem entre 87 e 89 anos. Não é possível precisar a idade dele, porque lembra que eu falei sobre a contagem do tempo? E ele é da etnia Kayapó, certo? E em 2019, ele foi indicado pelos antropólogos e ambientalistas ao Prêmio Nobel da Paz para concorrer esse ano.
Por quê? Qual que foi a grande atuação dele? O cuidado com a floresta, a proteção durante toda a sua vida para com a floresta. Então, isso é uma característica de quase todos os povos indígenas, desse cuidado com o ambiente, né? Porque eles consideram realmente o ambiente sagrado. Então, quando nós olhamos a imagem do Raoni, chama a atenção esse adorno que ele usa na boca, né? Então, o nome desse adorno é batoque. E ele colocou quando ele tinha 15 anos. Mas não pense você que todos os caiapós usam esse adorno, não. São somente para guerreiros, para aquele que está disposto a dar a sua vida pela floresta, como é o caso do Raoni. Então, aos 15 anos ele colocou, e ele é considerado uma grande liderança indígena, não só entre os povos do Xingu, mas em todo o Brasil, e ele é reconhecido fora do Brasil, ele é reconhecido no mundo todo. Então, nós preparamos para vocês um vídeo com todas essas informações, só para nós relembrarmos que os povos indígenas não são únicos, não são todos iguais e não vivem todos da mesma maneira. Então, esse vídeo está com todas as informações bem compactadas. Povos indígenas do Brasil. Vivem no Brasil cerca de 900 mil indígenas que se dividem em aproximadamente 305 etnias. Entre eles, 250 são povos conhecidos e 55 povos isolados. A partir de 1987, estes povos isolados passaram a receber tratamento diferenciado, respeitando o seu modo de vida. A maioria encontra-se na região amazônica. Entre os povos conhecidos, 66% deles vivem em terras indígenas e área rural, e 34% nas grandes cidades. Cada um possui sua história, sua arte, sua ciência, que são distintas umas das outras. Por serem distintas entre si, quando usamos a palavra índio, reduzimos toda essa diversidade em apenas um povo. Assim, o ideal é falarmos povos originários ou indígenas. E quando vamos nos referir a um grupo de indígenas, não devemos usar a palavra tribo, e sim aldeia ou comunidade. E assim como não existe um único povo indígena no país, não existe apenas uma língua. Cerca de 150 línguas são faladas e cada uma delas representa uma forma própria de contar o mundo. Cada povo, uma língua, e nessa língua, um mundo. O que podemos dizer é que os diversos povos possuem pontos em comum, como a cestaria, cerâmica, pintura corporal e uma relação muito respeitosa com o ambiente e a natureza. Assim, os povos originários se destacam pelo respeito às plantas, aos animais, à terra, às águas, às montanhas, às pedras e às estrelas. E desta maneira, muitos assumem o papel de guardiões da natureza. E por meio dessa relação com a natureza, surgem as narrativas indígenas, onde pessoas se transformam em animais, cobras viram canoa. O importante é a gente saber que essas narrativas são verdadeiras do ponto de vista dos povos indígenas. E sendo transmitidas de forma oral, elas não desaparecem porque são suas verdades sobre o mundo. Queremos chamar a sua atenção para o fato de que toda a sociedade humana é complexa e vive em transformação. E entre os indígenas isso também ocorre. Existem aldeias hoje em dia com energia elétrica, computadores e internet. Muitos fazem uso da tecnologia digital sem deixar de perder a sua identidade. É importante percebermos
que a maneira como esses povos indígenas estão na sociedade é muito variada. E esperamos ter despertado em você o desejo de se aproximar e, o mais importante, respeitar e valorizar os saberes diversos desses povos originários. Então, nós trouxemos todas essas informações para vocês. Gostaram desse vídeo? Bem resumido, né? Porque não dá para nós respeitarmos aquilo que nós não conhecemos. Então tá feito o nosso convite para que vocês conheçam mais sobre os povos indígenas do Brasil. Fazem parte da nossa família. E para encerrar, eu vou deixar com vocês uma narrativa indígena, para a gente conhecer um pouquinho mais. E algumas pessoas chamam de narrativa, outras pessoas chamam de mito, outras pessoas chamam de lendas. Todos esses nomes foram os homens brancos que denominaram assim esses textos. Mas para o indígena, nenhuma dessas palavras importa, porque para ele é a explicação do mundo. Então, muito obrigada pela atenção, um super beijo no coração e nos vemos em breve. Mitorama. Mitorama, Lendas Brasileiras. Paulo Munhoz, ilustrações Antônio Éder. Quem vai à Foz do Iguaçu quer logo conhecer as cataratas. É muita água jorrando, tanta pedra espumando, quanta gente fotografando. É beleza para todo lado, seja do verde espalhado ao longe ou do coati, pertinho, ao seu lado. Milhões de anos foram necessários para a natureza construir essa riqueza. Mas tem quem ache que a proeza seja caso de ciúme. Pois é, diz a lenda que há muitos e muitos anos era uma vez e etc e tal. Havia um cacique, Caigangue, que morava por essas bandas com toda a sua tribo. Tinha uma filha lindíssima chamada Naipi. Todos os índios estavam de olho na mocinha, mas só um tinha seu coração, Tarobá, o grande guerreiro que também amava Naipi. Mas o cacique devia favores a um ser gigante, um tal de Miboi. E não é que o deus serpente exigiu a filha do cacique como pagamento? Pois é, dívida de guerra, casamento na marra. No dia dos preparativos da festa, que não era muito alegre, pois toda a tribo chorava, Naipi e Tarobá fugiram da taba. Pegaram uma canoa, pularam no rio e foram embora, seguindo a correnteza. Na pressa, Tarobá se esqueceu de seu arco e flechas. Miboi cochilava nas profundezas do rio quando percebeu certas ondas passando. Olhou para cima e viu a canoa indo no fluxo da correnteza, acelerada por remadas poderosas. Desconfiado, foi ver o que era. Descoberta a trama, Miboi não teve piedade. Enfurecido, bravo, babando, o deus serpente subiu aos céus e se atirou contra os namorados em fuga. Tarobá não tinha seu arco. Tentou acelerar as arremadas, tentou ferir Miboi a pauladas. Naipi chorava em desespero e orava por um milagre. Após muita luta, a fera ensandecida subiu. Ela parecia não ter fim e voltou, desceu, rápida, ligeira, forte, brutal, e se atirou contra o rio, gerando uma imensa explosão. A terra tremeu, o rio subiu, as montanhas racharam e um imenso buraco foi formado. No ar, voando, caindo num buraco sem fundo, os dois jovens se olharam e ao mesmo tempo desejaram que tudo pare, que esse instante dure para sempre.
Assim, as águas do Iguaçu voltaram a correr sobre um novo trajeto. Agora, com muitas cataratas cantando em torno de uma linda palmeira, enamorada de um guerreiro tornado pedra.